Olá, seja muito bem-vindo à sessão de depoimentos em podcast da Multi Intercâmbio. Essa sessão traz a você a oportunidade de ouvir depoimentos de quem já estuda, mora ou trabalha no Canadá. Hoje você ouvirá a história da Juliana, que estuda no Seneca College em Toronto. Aproveite todas as dicas que a Juliana tem a dar a você. Oi, Juliana, tudo bom? Tudo, Dani, e você? Tudo bem. Bom, antes de mais nada, queria te agradecer pelo seu tempo, hoje sábado, aí à tarde, né, em Toronto, e pelo seu tempo em vir aqui dar um depoimento pra gente sobre a sua vida aí no Canadá, os estudos, enfim, sua experiência com o Canadá. Ah, imagina, Dani, é um prazer. Então tá bom. Ju, me fala uma coisa, você já conhecia o Canadá pessoalmente antes de decidir estudar aí? Já, eu já tinha vindo para o Canadá em 2009, quando eu decidi fazer o intercâmbio, para aprimorar meu inglês durante um mês. Então eu vim para Toronto com o meu marido, e a gente ficou um mês aqui e teve uma experiência muito boa. Então a gente gostou bastante da cidade, do povo canadense, então a gente, como gostou, acabou escolhendo vir de novo para o Canadá. E quais os pontos mais importantes que te fizeram escolher o Canadá? Bom, vários, né? Acredito que foi a segurança. Então, por exemplo, hoje eu pego o metrô no horário de pico, tanto de manhã quanto no final da tarde, e eu nunca senti medo. Então, eu ando com o celular no bolso, ando com o celular na mão, vou para vários lugares da cidade e eu nunca me senti ameaçada. Então, eu morava em São Paulo, quando eu morava no Brasil, e eu sentia muito medo, e isso eu não sinto aqui em Toronto. E outro ponto que acredito que seja o principal ponto foi que o Canadá é um país que é possível imigrar. Então, isso foi muito importante para mim. Então, bom, você pensa em você foi aprimorar o seu conhecimento e você pensa que talvez após o teu estudo você possa gostar tanto a ponto de morar mesmo definitivamente no Canadá, é isso? Isso, acredito que sim. Esse, na verdade, é um dos pontos que eu considero para frente, assim, no longo prazo. Então eu gostaria, assim, de migrar daqui uns 2 anos, quem sabe. Que ótimo, que bacana. E quando você começou a definir a cidade para onde você iria, ou o college que você pretendia fazer, o que foi decisivo para sua decisão? Você escolheu... você definiu antes a província, a cidade que você queria ir, por questão de já ter família, ter amigos, ou você primeiro procurou o curso, ou definiu o curso que você queria, e daí sim aceitou, enfim, acabou indo para a cidade onde esse curso era oferecido? Como que foi a sua procura? Primeiro eu escolhi Toronto, porque é uma cidade, é a maior cidade, né, no Canadá, então... No meu ponto de vista, é a cidade mais fácil para conseguir arranjar emprego depois, quando eu me formar. E para o meu marido também. Então, primeiro eu escolhi a cidade e depois eu escolhi o curso. Então, Toronto é uma cidade, para mim, que é agitada. Então, como é São Paulo, por exemplo, então tem bons restaurantes, bares, enfim, lugar para sair, mas também tem lugares bons para relaxar. Então, tem bastante parque, tem toda a região perto do lago que dá para ir para passar um final de tarde. Então é uma cidade que une os dois lados, né? O agito e a parte mais calma. Mas o principal ponto que foi por eu ter escolhido Toronto é porque é uma cidade que é fácil de se arranjar emprego. Não fácil, mas é mais tranquila em relação às outras cidades do Canadá, do meu ponto de vista. Interessante. E me fala uma coisa, qual é a importância do inglês para viabilizar todo esse projeto? Tanto de estudar, como no caso de vocês, é um casal, né? Você e seu marido, ele foi com visto para trabalhar, né? E você para estudar. Então, qual é a importância do inglês para esse projeto de vocês, tanto para estudar como para trabalhar? Bom, o inglês é 100%, né? Ele representa 100% do projeto. Então, sem inglês, eu acredito que o projeto não vai para frente. Então, não sei, claro que você lembra. Então, lá no comecinho, quando eu já te procurei para a gente dar início a esse projeto de eu estudar, enfim, de eu conseguir
escolher o college e a gente decidir qual era a nota que eu precisava do IELTS. Então, o inglês ele foi essencial para conseguir tirar a nota necessária no IELTS, para depois conseguir ser aceita no college, depois da entrada no processo de visto. Então, o inglês ele é essencial em todo esse processo, tanto para conseguir vir para cá e para depois conseguir se manter aqui, tanto no college, para entender o que o professor fala, e tanto para arranjar um emprego. Porque sem inglês não tem como trabalhar, né? Não tem como. E ainda levando em consideração o inglês, você percebe alguma diferença entre o inglês do dia a dia? Enfim, uma pessoa que tem um inglês ainda mediano consegue se virar no dia a dia? Ou não, né? Ou ainda assim é difícil? E o nível de inglês que você precisa para frequentar um college, você percebe diferença nisso? Porque o college você precisa escrever mais, apresentar trabalho, como que é isso? Bom, por exemplo, se você tem no meu caso, né, eu tinha um inglês, no intermediário mais para avançado. Então, nos primeiros dias, você sente um pouco de dificuldade, então as pessoas falam muito rápido, você fica um pouco assustada, mas depois com o tempo você vai acostumando com o sotaque das pessoas, dos professores, enfim. E aí você vai se sentindo mais seguro e vai deslinchando, né? O college, então, onde eu escolhi para estudar, que é o Seneca, ele é muito bom porque ele oferece aulas de inglês de graça. Então, toda semana eu tenho aula, por exemplo, de conversação, de pronúncia, de gramática, de redação, de graça. Então, eu faço essas aulas e essas aulas me ajudaram muito a melhorar toda a minha parte do inglês. Então, isso me ajudou muito no desenvolvimento das outras matérias que eu faço no college. E, além disso, eu também tenho inglês na minha grade curricular do college. Então, eu faço apresentação, eu tenho que fazer redação. Então, toda a estrutura que o college ele te disponibiliza é bom porque você acaba evoluindo no seu inglês e te ajuda no geral, tanto Sim. dentro do college como fora, né, no seu dia a dia. Sim, o ouvido vai ficando mais acostumado já, né, a pronúncia. Inclusive, em Toronto é até mais, né, porque são muitos os sotaques que a gente escuta no dia a dia, né, nas ruas e mesmo no college, não é? O inglês tem sotaques diferentes aí em Toronto, né? Tem muito. No college, eu digo que, por exemplo, brasileira mesmo, eu só conheço uma, que eu praticamente não tenho contato. Na minha sala não tem nenhum brasileiro, eu praticamente falo português só com meu marido aqui. Uhum. Então, você usa muito inglês e tem muito, muito estrangeiro. Então, tem bastante chinês, tem bastante indiano, tem bastante gente do Irã, do Afeganistão. Então, você acaba aprendendo a ouvir o sotaque de várias nacionalidades, o que é bom porque acaba aguçando bastante o ouvido. Uhum. E aí você entende inglês, assim, muito facilmente, de Sim. várias nacionalidades, o que é bom. Sim, com certeza. E, Ju, no seu ponto de vista, qual que é o ponto mais importante que um aluno deve considerar para que o projeto seja bem sucedido? Qual foi a base para o seu projeto ser bem sucedido, para hoje você estar aí em Toronto estudando? Enfim, qual a dica que você dá para quem quer ir? Bom, eu acredito que precisa ter planejamento, né? Então, no meu caso, né? Quando eu decidi, eu e meu marido, que a gente ia vir para cá, para Toronto, a gente já fez um planejamento financeiro, de ver quanto mais ou menos a gente iria gastar por mês, enfim, quanto que seria preciso. Aí a gente fez as contas, de ver quanto que precisaria economizar e tal. Precisa ter muita força de vontade, então, porque muita gente fala, vocês foram loucos, né? Vão largar tudo no Brasil e para morar em outro lugar. Então tem que ter muita força de vontade. Não é fácil estudar em outra língua, mas a recompensa que a gente recebe de estar morando num país de primeiro mundo é maravilhosa. Uhum. Então, eu acredito que tendo um planejamento, a força de vontade e ter a organização de estudar inglês, de correr atrás e estudar bastante quando chega aqui também no college para fazer que dê certo, são os pontos principais para que tudo encaminhe bem. Ô Ju, quando eu fui para o Canadá, eu lembro que eu tinha muitas expectativas.
principalmente em relação à segurança, à organização do país, né? Eu já havia morado nos Estados Unidos, já havia morado no Canadá, mas quando eu imigrei eu tinha outras expectativas, porque passear uma coisa, estudar temporariamente é outra, e estudar por longo período ou morar no país é outra, né? Mas eu me surpreendi com muita coisa, apesar de já ter uma expectativa alta quando eu fui para o Canadá, muita coisa me surpreendeu positivamente. E para você, o que te surpreendeu positivamente aí no Canadá? Bom, primeiro é a organização. Então, de vez em quando, por exemplo, você está no metrô e aí acontece algum problema, o metrô, sei lá, de alguma estação, enfim, algumas estações para frente fechou e não parou de funcionar. Então, depois de alguns minutos, já tem vários ônibus à disposição para fazer o trajeto que o metrô faz. Então, essa organização que eles têm de planos de contingência é muito boa. Então, ninguém fica desesperado, ninguém empurra, enfim, é bem organizado mesmo. A segurança, né? Sim. Não tem nem o que discutir. Sim. A educação das pessoas. Então, várias vezes, por exemplo, eu estou um pouco meio perdida assim na rua, não sei para onde eu vou, as pessoas param e perguntam: você precisa de alguma ajuda? Onde que você quer ir? E aí, às vezes, eu nem quero nem quero ajuda, eu só tô, por exemplo, quero que carregue o aplicativo para eu ver para onde eu tenho que ir, e aí eu acabo, não, obrigado, tudo bem. Ou então alguém esbarra, assim, eu acabo esbarrando em alguém, e aí a pessoa pede desculpa, sem ter culpa, né? A culpa foi minha. Então, essa qualidade de vida que eles têm aqui, né? Essa forma de eles viverem muito preocupados com o próximo, eu já imaginava que era assim, mas eu não tinha ideia que fosse tão aguçada, assim, sabe? Tão profunda, assim, na vida deles. Então, a ideia de sociedade, né? Não do indivíduo apenas, né? Mas da convivência em grupo, né? Exatamente. E o que eu também me surpreendi foi com a infraestrutura do college. Uhum. Eu entrava no site, né? Eu sempre entrava para ver o que a escola oferecia, mas eu não tinha ideia de como que era. Então, eu fiquei muito surpreendida, assim, com essas aulas de inglês que eles oferecem de graça, que eu já falei. Uhum. E com as aulas de tutoriais que eles dão. Então, por exemplo, se eu tenho algum problema em alguma matéria, eu posso agendar uma aula e aí alguém pode me ajudar a entender melhor essa matéria. Sim. Tem academia, tem um centro médico, então se eu preciso ir ao médico é só marcar um horário e eles têm dentro do próprio college. Tem um centro com 400 computadores, enfim, tem tanta coisa dentro do college que eu jamais imaginei que poderia encontrar. Você já havia feito, já havia feito graduação e pós-graduação no Brasil, né? E em boas universidades aqui. Ainda assim, você não conhecia uma estrutura tão boa fisicamente e também estrutura pedagógica como você encontrou aí? Não, é totalmente diferente. Eu fiz após uma faculdade muito boa, numa instituição muito boa no Brasil. Uhum. E só para você ter ideia, Dani, quando eu cheguei aqui na minha terceira semana de aula, eu aprendi coisas que eu jamais vi na minha pós-graduação, que eu usava no meu ambiente de trabalho no Brasil, uhum. mas que eu nunca aprendi na minha pós. E eu já aprendi aqui nas primeiras semanas do college. Então, assim, a diferença do nível de ensino deles aqui é absurda, assim. Eu fiquei bem surpreendida. Entendi. Uma coisa que a gente não havia conversado ainda, Jô, mas acho que vale a pena passar para quem vai. Como é que é a rotina de estudo para você? Você acha é possível conciliar o estudo e trabalho? Depende do curso? Você acha que você precisa se dedicar muito mais a estudar aí do que você, de repente, precisava se dedicar na sua pós aqui, por exemplo? Como que é a rotina de estudo para quem vai para um college aí no Canadá? Eu acredito que depende muito do curso, né, e muito da pessoa. No meu caso, por exemplo, eu estudo bastante. Eu não sou daquelas pessoas que, por exemplo, estuda no último minuto, no dia da prova e seja o que Deus quiser. Não, eu gosto de estudar e me preparar. Então, hoje, o que eu faço? Eu sempre leio, por exemplo, o capítulo que será dado na aula da semana que vem, eu leio antes para me preparar.
Primeiro porque o inglês é mais difícil de você assimilar do que o português, claro. Sim. Então eu demoro muito mais tempo lendo e revendo do que eu demoraria em português. Então eu prefiro fazer isso, porque eu entendo melhor o que o professor vai falar na aula e eu assimilo mais fácil a matéria. Eu faço todas as lições de casa, enfim, todos os trabalhos, tudo que precisa ser feito eu faço antes do prazo. E aí eu monto um cronograma do que eu tenho que fazer na semana, porque tem semanas que tem tanta coisa para fazer, que aí você tem que meio que na prioridade. O que é mais urgente? É esse. Então eu faço, enfim, e deixo o restante para depois. Então hoje, na situação que eu me encontro, eu acredito que não daria para eu trabalhar. Certo. Porque o college, ele demanda muito do meu tempo. Uhum. Mas eu acordo mais cedo para estudar, enfim, eu estudo bastante. Mas em compensação, de final de semana eu tiro os 2 dias para relaxar. Então eu não foco em nenhum material. Uhum. Semana é férias, né? Final de semana é sagrado. Exatamente. Ô, Ju, mas aí depende da pessoa, né? Sim, lógico. Ô, Ju, você é estudante e o seu marido, ele tem Open Work Permit, né? O que lhe dá o direito a trabalhar também. E eu sei que em pouco tempo ele conseguiu se recolocar no Canadá, na área dele de atuação, na área que ele atuava aqui no Brasil, ele conseguiu se recolocar no Canadá em pouco tempo, né? Como que foi esse processo de busca de trabalho dele? Tá, então o Alan, ele trabalha na área de TI, né? Trabalhou no Brasil por bastante tempo. Sim. E antes de a gente mudar para cá, ele já dava uma pesquisada, viu o que o mercado estava pedindo, enfim. Então ele já meio que foi se preparando para o mercado canadense. Certo. Aí, quando a gente chegou aqui, ele montou um currículo no padrão canadense, que é diferente do brasileiro. E aí ele mandava currículo todo dia, igual a gente faz no Brasil quando precisa de um emprego, né? Uhum. E aí foram aparecendo várias entrevistas, ele foi fazendo as entrevistas, e o que ele percebeu, que ele comentava bastante comigo, é que a entrevista ela é muito mais técnica do que é em São Paulo, por exemplo. Então, se você fala que você trabalha com uma ferramenta X, eles vão te fazer perguntas muito técnicas sobre aquela ferramenta. Entendi. E aí o inglês pesou muito, porque são termos técnicos, né? E às vezes a gente não está tão acostumado com termos técnicos. Sim. Mas aí ele foi fazendo várias entrevistas, foi aprendendo bastante o que ele tinha que falar, o que não tinha, e aí depois de mais ou menos um mês ele conseguiu emprego. Ô Ju, e as entrevistas foram mais já por telefone ou ele sempre fez as entrevistas presenciais? Não. Geralmente a primeira entrevista era por telefone ou por Skype, e aí a próxima etapa era mais pessoalmente. Às vezes tinha a terceira etapa, que aí conversava com o presidente, enfim, ou com o gerente da área, aí dependia da empresa, mas geralmente a primeira era sempre por telefone. Certo. E o que eles pediam bastante, desculpa, Dani, é que eles pediam bastante referências. Então, é preciso de uma referência profissional sua lá do Brasil. Então, ele pedia para as pessoas que ele trabalhou no Brasil, para mandarem referências aqui para o Canadá. Então eles aceitaram as referências profissionais que ele tinha do Brasil, sem problema. Aceitaram. Que bacana. Isso é muito importante, né? Porque quem chega novo, né, no Canadá não tem referência ainda profissional, né, no país. Então é difícil quebrar esse primeiro obstáculo que eles chamam de Canadian Experience, First Canadian Experience, né, Work Experience. Então saber que pode ser aceita uma referência do Brasil é bem interessante. E a questão de trabalho voluntário, por exemplo, era uma opção para conseguir essa experiência profissional? A gente não chegou a cogitar essa opção porque como tinha bastante vaga na área dele, ele acabou mandando, e aí a gente esperar mais ou menos uns 6 meses, que era o nosso prazo máximo, né, para ver se ele ia arranjar ou não. Aí se passasse os 6 meses, aí a gente ia ver qual alternativa que a gente ia... Outra estratégia. Exatamente. Certo. Mas aí a gente acabou não pensando nessa... Não, com um mês não deu nem tempo. Graças a Deus. Que bom, nossa. Ju, tirando os custos, né, com curso, passagem, com visto, né, que são, que são custos que a gente acaba organizando antes da ida, né,
Tirando isso, qual o valor que você recomenda que um estudante disponibilize para viabilizar a chegada? Contando o dia a dia, né? Ou inclusive para chegar, que eu acho que o primeiro mês a gente acaba gastando um pouco mais. Enfim, o que você sugere em termos de dinheiro que a pessoa tenha para poder viver com conforto? Tá. Por exemplo, eu vou utilizar o meu caso de exemplo, e isso, claro, que varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, considerando eu e meu marido, a gente gasta mais ou menos uns $2.500 por mês. Então, o que tem, né, incluso nesse valor? Então, tem o aluguel de 1.300, o valor do bilhete mensal de ônibus, tanto o meu quanto o dele, despesa com mercado, internet, TV a cabo, água, energia, celular, alimentação, então saída de final de semana, né, para algum passeio, enfim. Mas aí, como eu falei, isso depende muito de cada um. Então, no nosso caso, 2.500 é um valor considerável que dá para viver tranquilamente e morar numa região boa. Certo. Você consegue, enfim, fazer passeios, até porque no Canadá, em Toronto, principalmente, Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, enfim, são cidades que oferecem muitas opções de lazer a preços baixos, né? Ou até de graça. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a algum museu, ou assistir algum show aí, mas os valores são bem mais acessíveis, né, do que nós pagamos aqui. Ah, com certeza. Toda quarta-feira, por exemplo, tem um museu aqui que é o AGO, que de quarta-feira à noite é de graça. Então é ótimo. Então tem várias exposições, tem bastante coisa interessante, então a gente já foi lá também de graça. Ou mesmo restaurante, então um restaurante que em São Paulo a gente saía, sei lá, às vezes gastava R$150, que a gente sai e gasta 40, 50 no máximo. Uhum. Então é bem mais em conta. Então a gente acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor com menos. Sim. E mesmo assim, às vezes usa só o bilhete do ônibus, passeia pelo centro, dá uma volta perto do lago, vai no parque e não gasta nada. Então tem bastante coisa que dá para fazer sem gastar nada. Sim, é verdade. E Ju, falando em coisas para fazer, quais são os destinos que você gostaria de conhecer antes de regressar ou enfim, enquanto você está aí como estudante ou antes de voltar para o Brasil? Quais os lugares que você gostaria de conhecer aí no Canadá ou vizinhos? Eu sei que perto de Toronto tem bastante cidades assim pequenas. Sim. Eu queria bastante conhecer essas cidades, às vezes 1-2 horas de carro. Sim. Eu queria também ir para Quebec, Ottawa e Montreal, que aí já é um pouquinho mais longe. Vancouver, mas aí já é um pouquinho, né? Aí precisa de um avião. E também cidades dos Estados Unidos, né? Nova York é 1 hora só de avião, quase São Paulo, Rio de Janeiro, então é perfeito. Chicago, eu queria muito ir para Chicago. Então tem bastante cidades, enfim, mesmo dos Estados Unidos ou do Canadá que estão próximas a Toronto, que dá para pegar um final de semana prolongado e visitar. Sim. Aí mesmo em Toronto, é possível pegar o trem, né, e visitar essas cidades menores que você falou da região, né? Tem um trem que passa por várias cidades da região que eles chamam da Grande Toronto, né? Uhum. Já vale a pena. E Niagara também, né? Tem. Exato. Que também é uma cidade legal, um ponto legal para se conhecer e também pertinho, né? Dá pra. Eu fui para Niagara, acho que tem umas 2 semanas, é muito perto. Tem Niagara-on-the-Lake, que também é uma cidade muito próxima. Sim. E dá para passar o final de semana, ou ir um dia, acorda cedinho, passa o dia lá e é maravilhosa, né? Niagara é muito legal. Muito gostoso. Ô Ju, uma outra coisa também que a gente não comentou quando a gente conversou, esporte, tem algum esporte aí de inverno que você já está começando a praticar, que você não tinha acesso aqui no Brasil, porque, enfim, sem neve não tem como, ou não? Não se arriscou ainda nenhum esporte de inverno? Eu ainda não peguei nenhum inverno, né? Porque eu cheguei aqui no começo do ano, ainda no começo mais pro meio, né? Então ainda não peguei muita neve. Então quando eu cheguei, eles tinham acabado de fechar as pistas de patinação. Então eu infelizmente não peguei, mas no final do ano eu quero.
pelo menos patinar no gelo, fazer algum, sei lá, talvez um esquibunda, né? Eu não sei, mas eu queria aproveitar o inverno que a gente não tem no Brasil, né? Sim. E Não falando em inverno, você acabou de comentar comigo que aí tá bastante calor, né? Que você tá até usando ar-condicionado hoje, que é uma coisa que muitos brasileiros ficam impressionados quando escutam, né? Mas o verão aí em Toronto também é quente. É muito, eu jamais imaginaria, assim, às vezes eu tenho a sensação que eu tô na praia. Eu não sei, eu jamais imaginaria que fosse tão quente. Por exemplo, ontem teve alerta de calor, então estavam mais ou menos uns 32 graus, mas a sensação térmica era de 40. Então, assim, é bem quente. Sim. A diferença é que geralmente dentro das casas, apartamentos, tem ar-condicionado, que é ótimo. Uhum. Então, eu usufruo bastante do ar-condicionado, que era algo que eu não tinha em São Paulo. E dentro dos lugares, né? Então, você pega o metrô, dentro mesmo do college, nos restaurantes, tem ar-condicionado em todos os lugares. Então, a vida fica mais sossegada de se viver no calor também. Mas eu jamais imaginava que era tão quente do jeito que é. Ninguém fala em Canadá, só pensa no inverno, né, Ju? Exatamente. Ô, Ju, e pra finalizar... Desculpa, pode falar. Mas hoje a temperatura já mudou, eles falaram que já tá chegando o outono, então eu tô bem feliz que o calor foi embora. Logo você já tá aí praticando, esquiando, quem sabe um curling, né? O curling também é um esporte bem típico aí, vale a pena fazer. Ô Ju, pra gente finalizar então, qual é a dica que você dá para quem tá te ouvindo, né? Quem tá ouvindo esse podcast, que está se planejando para estudar, ou ainda está naquela fase de definir para onde vai, que país que vai, enfim. Que dica que você dá para quem quer ir para o Canadá e estudar aí como você? Bom, eu acho que o Canadá é um país excelente, então tem muito imigrante aqui, então eles são muito abertos a imigrantes, então a sensação que eu tenho assim é que eles me receberam de braços abertos. E para que o projeto dê certo, eu acredito que precisa ter muito planejamento, então precisa, enfim, colocar tudo numa planilha, ver quanto vai se gastar, enfim, o que precisa ser feito para conseguir atingir o inglês necessário, quanto tempo que dá para se manter com o dinheiro do Brasil, enfim, planejar bonitinho, e quando chegar aqui, aproveitar esse país que é maravilhoso, e estudar muito, porque o college não é fácil, mas que todo esforço que a gente faz para vir para cá vale muito a pena, porque morar aqui não tem nada no mundo que pague, não tem dinheiro que pague. Então... Ô Ju, você falou isso, me veio uma coisa na cabeça. Quanto tempo demorou o teu projeto todo? De quando vocês começaram quando vocês voltaram, né, daquela primeira viagem do Canadá e começaram a efetivamente planejar para ir para o Canadá, até a chegada de vocês? Quanto tempo demorou? Em 2009, quando eu vim, no dia seguinte que eu voltei para o Brasil, eu fui no consulado para ver o que eu tinha que fazer para emigrar. Mas aí eu desisti. Isso é que é paixão, né? Eu sei muito bem que é isso, que foi assim que aconteceu comigo. Mas aí eu acabei desistindo, enfim, porque eu era muito jovem, tinha acabado de me formar e tal, então eu acabei dando para trás. Mas aí no final, em dezembro, eu fiz uma viagem para fora com meu marido, em dezembro de 2011, e aí a gente viajou para fora e acabou tendo essa sacada. Por que a gente não vai morar no Canadá? E aí a gente foi pensando, né, foi amadurecendo a ideia, e aí no ano passado a gente começou a realmente firmar a ideia, bom, então vamos. E aí que foi quando a gente contatou você, né, para você me ajudar no processo do IELTS, enfim, aí depois tendo a nota certa, e aí a gente deu prosseguimento. Então você acha que é mais ou menos um ano e pouco de você começar a se preparar para a prova de proficiência, fazer tua matrícula, fazer visto, se organizar, definir as suas coisas aqui e chegar no Canadá, um ano e pouco de planejamento, você acha? De processo todo? Acredito que sim, é porque eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar, né? Sim. Então por isso.
Mas eu acredito que um ano e meio é o período ideal. E aí depende muito do nível de inglês, né? Se a pessoa tem um inglês muito bom, aí esse período acaba se encurtando bastante. Mas no meu caso, desde a prova do IELTS, que foi mais ou menos em abril, junho, até ter o resultado, enfim, mandar a documentação, então demorou, entre ter a nota do IELTS e vir para cá, demorou mais ou menos um ano. Ah, joia. Então tá bom, Jô. Eu quero muito te agradecer por esse tempo, sábado à tarde, né, para participar aqui com a gente da Multi Intercâmbio, para que a gente possa, enfim, incentivar quem quer viajar, né, incentivar quem quer estudar no Canadá. Eu acho que uma das coisas que a gente mais escuta de vocês, né, que estão no Canadá estudando, é a qualidade de ensino, né, dos colleges e dos cursos de inglês, enfim, de qualquer tipo de curso que se faça no Canadá. Eles têm uma qualidade excepcional de ensino, né? E também a segurança mesmo. Então, mesmo quem manda um filho mais novo, ou quem está indo para o Canadá para estudar ou morar por questão da segurança, como é um país que realmente oferece isso para a gente, né? Uma segurança incrível aí e uma qualidade de vida maravilhosa, né? Exatamente. Eu acho que todo esforço que a gente faz, deixando a família, enfim, o esforço financeiro, o esforço de estar longe dos amigos, da família, vale muito a pena pela qualidade de vida, pela segurança, enfim, por tudo que o Canadá tem a oferecer. No meu caso, valeu muito a pena e eu tenho certeza que para muita gente vale. Joia, Jô. Obrigada mais uma vez e muito sucesso para você e para o Alan aí no Canadá. Obrigada, Dani, eu que agradeço. De depoimentos em podcast da Multi Intercâmbio. Essa sessão traz a você a oportunidade de ouvir depoimentos de quem já estuda, mora ou trabalha no Canadá.